Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 8 de fevereiro de 2020, dia do nascimento de Júlio Verne, que nasceu em 1828, ele foi escritor francês. Também de nascimento do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que nasceu em 1944. E também aniversário da professora, escritora, acadêmica LTB, que nasceu em 1953. E a CBN Entrevista tem a satisfação de conversar com o dinâmico empresário e artista plástico Anísio de Souza. Bom dia, senhor Anísio. Muito bom dia, professor Aloysio Vichuk. Bom dia aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje conversando com o senhor, até porque, professor Aloysio, acho que é a primeira entrevista que eu concedo à CBN. Nós sempre estávamos muito ligados à Verde Vale, né? Própria Rádio União, mas pela CBN eu acho que vai ser a primeira entrevista que nós vamos estar conversando então contigo. Então eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, nesse sábado, e estamos à disposição do amigo para conversarmos e esclarecermos, levarmos algumas informações, enfim, deixar o público ouvinte aí ao par do que acontece. Muito bem, então seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É uma satisfação conversar com o senhor e vamos falar de coisas boas, vamos falar de otimismo, vamos falar de empreendimento e vamos falar de algo que poucos conhecem, o artista plástico. Eu quando olhei aquele quadro, né, depois eu olhei mais alguns quadros, Anísio de Souza, eu digo, não, isso aqui ele só colocou o nome, não é possível. Estou brincando contigo. E fora de poxa vida, né? Talento realmente discreto, escondido, sempre, né, tranquilamente sutil essa sua arte, mas ela existe e nós vamos entender um pouquinho mais esse lado artístico do empresário Anísio de Souza. Meu caro Anísio de Souza, eu quero um pequeno histórico, porque tudo existe um começo. Sim. Nada é pronto e acabado. Eu sempre tenho insistido aqui nas minhas entrevistas com os meus convidados, que os ouvintes, conheço fulano, ciclano, tal, tá bem posicionado, tá bem, nossa, maravilha. Mas nosso objetivo é mostrar de que, através aqui da CBN, dos nossos entrevistados, se torne uma aula, se torne um exemplo, se torne uma referência de que quando a pessoa acredita na possibilidade, aliado à educação, no sentido de crescer na vida, é possível. Então, por isso que eu quero trazer um pouquinho da história e já vou trazer você casado, Anísio e Traudi. Fala um pouco do começo da vida de vocês, como é que foi esse investimento, esta sociedade que deu tão certo. Já está beirando o casamento de ouro, Anísio? Quase. É? Já está perto. Então vamos ter muito brilho, é? Faltam 8 anos lá. 8 anos nós só aguentamos tranquilos. Tá falando um pouquinho do começo do encontro desse casal e de empreender e de fazer essa sociedade. Pois é, professora Aloysio, então, eu, como já em outras ocasiões tive a oportunidade de conversar com o senhor, com 12 para 13 anos eu comecei a trabalhar na destilaria W. Fui lá ajudar a limpar os canteiros de produtos que eram usados para fazer bitter, conhaque, aquelas coisas que primeiramente a destilaria fez. Depois, a partir de 1960, que começou o Steinegger. E eu, então, entrei bem novinho lá na destilaria lá. Graças a Deus, fiquei lá por 39 anos, né? Então, tive uma única empresa que na minha vida, né? Saí de lá com 53 anos, né? E a Traudi, que você me perguntou, a minha esposa, ela trabalhou, quando eu conheci ela trabalhava na Planiex, antiga fábrica de móveis que nós tínhamos em Santa Rosa, que pertenceu
ao Álvaro Gasper, algumas pessoas conhecidas aqui da cidade. E nós nos conhecemos, eu com a Traude, nos conhecemos no grupo de jovens, porque nós pertencemos ao mesmo grupo de jovens lá do Bairro Santa Rosa, JUSA, que foi um grupo que existiu por quase 30 anos também. Então foi ali que a gente se conheceu, ali que nós namoramos, ali que nós iniciamos então o nosso relacionamento e graças a Deus deu tudo certo. Casamos ainda bastante jovens, né? E temos uma família, graças a Deus, que nos deixa muito felizes, porque nós temos Quantos filhos? Três filhos? 3 filhos, uma menina e 2 meninos, que já nos deram, cada um deles nos deu um neto. Olha aí. Então, assim, foi uma vida difícil? Foi muito difícil. Nós tivemos, assim, momentos na nossa vida que não dá para esquecer mais, né? Momento de dificuldade mesmo, porque eu venho de família pobre, a Traude também veio de família pobre, então nós tivemos muita dificuldade. Com muito sacrifício, professora Luiz, nós conseguimos construir a nossa casinha, porque a minha mãe me deu um pedacinho de terreno, sabe? No lado que na época eles tinham um terreno grande ali, então foi possível me dar um lotezinho ali no lado. Onde está hoje o empreendimento? Exatamente, onde está o empreendimento hoje. E eu tirei o meu fundo de garantia, na época eu já tinha 20 e poucos anos de fundo de garantia, tirei e daí nós construímos a casa. Na enchente de 83, essa casa ficou quase coberta de água, ficou com 1,80 m de água dentro da nossa casa. Olha. Como nós moramos ao lado do batalhão, nós tivemos naquela noite fatídica da enchente, a água vindo de baixo e de cima, porque de cima era dos tanques, tanque do batalhão, tanques lá de cima que supostamente estouraram, então a água veio dos dois lados na mesma vez, nós não tivemos como tirar praticamente nada, foi só correr mesmo, né? Então foi um baque muito grande, perdemos tudo aquilo que a gente tinha adquirido, praticamente nós perdemos, né? Depois vieram outras enchentes que também nos atingiram. Enfim, foi um período bastante difícil, mas graças a Deus superamos tudo isso aí. Muito bem, quer dizer, persistentes. Dentro da espiritualidade, exato, dos valores éticos, morais, cívicos, né? E como falei, espirituais, sempre não deixando a coisa cair. E é isso, é um desafio, o casamento, a sociedade que eu coloco, ela realmente tem os seus dias, né? Fantásticos e as suas dificuldades. Você falou bem, o casamento é um desafio. Um desafio onde você, no dia a dia, você tem que avançar um pouquinho, mas ceder um pouquinho também. E você tem que entender o lado da outra pessoa que está com você, porque às vezes ela não está no melhor dia, você tem que abraçar aquilo, você tem que entender aquele momento. Hoje a gente vê muitos casais, por muito pouquinho, se largam, né? Se deixam, e lá fica as crianças às vezes sofrendo, criando um problema social até, né? Então, isso é o fundamental. Tem que haver a parceria do casal. Com certeza, toda uma flexibilidade, exato, né? Saber até onde se pode ir e até onde se deve respeitar. Isso, a palavra respeito é fundamental. E isso já dura 42 anos. Sinal que está dando certo. Então. Que bom. Meu caro Anísio de Souza, hoje aqui na CBN Entrevista, eu gostaria que o senhor colocasse de quem foi a ideia do empreendimento. Até agora a gente vê que o casal realmente juntos lutaram, sempre com um objetivo, sempre voltado para o objetivo maior, não desviando a questão dos projetos. Mas de quem foi a ideia desse empreendimento? Surgiu dentro da família ou foi incentivado por pessoas mesmo, tipo esses patrões do Steinegger ou amigos? Como é que surgiu o empreendimento? Ele, na realidade, surgiu da seguinte forma, professor. Eu já estava com 20 e poucos anos de casa, na destilaria W. E, de repente, eu achei que a minha vida precisava de ter um outro objetivo, né? Aquilo estava assim, entrou digamos, num marasmo, né? Eu achava que eu tinha que ir para frente, senão a coisa poderia complicar. E foi nesse momento que eu tive um impulso e acabei falando com o meu patrão: olha, eu vou sair daqui 30 dias, né? Estou avisando, vou sair porque eu vou tentar outras coisas na minha vida, né? Mas eu fiz isso com o maior medo do mundo. Na realidade, eu fiz isso pedindo para, assim, entendendo que eles não iam aceitar.
Pediram achando que ficaria. Por nada, é bem que eles aceitaram o meu pedido. Eles aceitaram o meu pedido, eu tive que arrumar o rumo, né? Então, daí eu teria 30 dias para ficar na destilaria e fiquei. Quando faltavam 10 dias para se completar o pedido, né? Eles me chamaram e disseram: olha, Anísio, nós gostamos muito do teu trabalho, gostamos de você aqui vizinho de frente, e nós queríamos que você ficasse aqui com nós. Então nós vamos fazer uma proposta. Nós vamos te dar um outro período de trabalho. Por exemplo, eles me deram um período das 4 às 7 da noite. Eu fazia mais uma destilação. Né? Então foi feito mais uma destilação. Era uma só, eles acabaram fazendo 2 no dia, destilação do Steinegger. E também eles me deram a loja, o posto de vendas era dentro da fábrica, no escritório da fábrica. Existia ali, né? Existia ali. E eles me deram, então, esse posto de vendas para mim vender, então, no outro lado lá. O que eu fiz? Eu peguei, aceitei a proposta, claro, dividi a metade da minha sala como loja, né? Ficou um cubículo pequenininho, mas eu fiz isso aí. Não recebeu mais visita em casa. E ali a gente foi crescendo, graças a Deus. Depois desmanchamos a casa e fizemos a loja, que hoje está lá. Muito bonito e bem instalado. Eu vou brincar contigo, o chapéu da bruxa. É o chapéu da bruxa. Na verdade, esse chapéu de bruxa não foi exatamente uma ideia minha. Eu, numa viagem que eu fiz para o Rio Grande do Sul, numa cidade ali perto de Gramado, eu vi esse modelo de loja e me chamou a atenção. E eu fiz uma foto e daí, quando a gente fez o projeto, eu falei pro engenheiro, para o arquiteto, falei: olha, eu gostaria que tivesse esse modelo parecido aqui. Com esse chapéu. Foi feito, isso chama atenção, já veio aqui da nossa região, já 2 famílias vieram copiar, né? Uma aqui pro lado de Matos Costa, se for ali você vai ver um outro chapéu de bruxa, e outra de Campo Alegre, que também vieram pedir para fazer um portal usando o mesmo modelo. Claro, eu autorizei, não tinha nem por que não, né? Perfeito. E agora já temos, então, o mesmo chapéu de bruxa aqui ao lado, na empresa Malon, onde nós temos a segunda loja. Perfeito. Olha que bacana. E é tão bonito como uma ideia ela começa a ser socializada, que é a coisa boa, né? Com certeza. É uma arquitetura diferente, né? Ela remete à questão tanto quanto europeu, né? Mas também é uma realidade nossa. Eu só quero aqui comentar contigo, meu caro senhor Anísio de Souza, de que a tua atitude fez com que a própria empresa Steinegger dobrasse ou quase fizesse uma produção maior. Interessante, né? Não só para você, para o senhor, como para a empresa, a coisa mudou bastante. Na realidade, a gente trouxe uma visibilidade maior para a empresa Destilaria W, porque na frente da fábrica, nós montarmos uma loja, um posto de vendas, que não deixa de ser uma construção atraente. Perfeito. O produto, claro, que girou muito mais. Isso a gente não pode negar, não. Então, eu me sinto feliz também de ter, dessa forma, contribuído com a própria empresa Destilaria W. Pois é, mas das 4 às 19... era algo que estava perdido, e nesse momento o senhor criou a possibilidade de aumentar a produção, não foi isso? Exatamente. O seu pedido de demissão foi que fez aumentar interessante. E uma coisa puxa a outra, né? Quando as pessoas realmente querem o bem, visam o bem comum, todos ganham. E assim é na vida, meu caro Anísio de Souza, né? Quando você tem boas ideias, boa intenção, você acaba arrastando uma legião de pessoas que são favorecidas também. Eu me lembrei aqui, quando você falou isso, não vou citar o nome, mas um presidente da República, ele renunciou, e ele esperava, veja bem, ser carregado pelo povo de volta ao governo, e não deu certo. Ele pediu a renúncia e ninguém deu bola, entendeu? E você, faltando 10 dias, carregaram você no colo. Ele voltou nos braços do patrão. Bacana. Pô, que bom. Sempre serve como uma experiência. Na realidade, a Destilaria W, professora Luiz, ela funciona quase como uma família também. As pessoas que lá entram na empresa, elas ficam por muitos anos, né? O Hilário Babirés ficou por mais de 50 anos na mesma empresa.
Mesma empresa. Eu fiquei por 39, o meu irmão também ficou por esse período assim. E mais funcionários lá que ficaram muitos anos. O senhor sabe que quando do centenário de Porto União, eu acabei entrevistando os empresários que acreditaram exatamente nessa terra maravilhosa. E um dos empresários foi exatamente o seu Ditmar hoje, que ele responde, né? Pelo empreendimento que a família realmente fizeram muito bem. E eu fiquei, meu caro Anísio, admirado pela política de recursos humanos aplicada na empresa. Foi muito bem claro na entrevista, depois até conversei com ele em off nesse sentido. Fantástico, muito inteligente. Você tem toda a razão quando você coloca essa permanência, o turnover de pessoal lá é zero praticamente, que ninguém sai, por isso não tem vaga, né? Todo mundo quer ficar. Eu sempre comentava que a destilaria, para mim, era uma extensão da minha casa ou da minha família, porque realmente a gente se sentia muito bem lá com eles. Muito bem. Meu caro Anísio de Souza, a Traude abraçou a ideia. Abraçou. Ele parece muito bem atendido por todos da família. Nós temos que acelerar, porque eu tenho uma questão de questionamentos aqui. Rapidinho. Dentro desse pensamento de empresário, né, de empreendimento do senhor, da Traude, hoje também dos filhos, há um novo projeto em andamento, meu caro Anísio de Souza? Olha, eu diria que sim. Nós temos uma construção que está sendo feita quase que na frente da nossa loja. Daqui a pouco essa construção vai ficar pronta, essa obra vai ficar pronta. E eu tinha um projeto de fazer ali uma loja de artesanato, usando artesanato local e artesanato de todo o Brasil. Opa! Então, vai trazer o Brasil para a nossa região? Isso, trazer o Brasil aqui para o Vale do Iguaçu. Esse é um projeto nosso. Eu já visitei lojas de artesanato aí em várias regiões e me chamou a atenção e eu pensei de fazer isso aqui. Como nós estamos ao lado de uma BR, perfeito, é um local que ia atrair bastante turista também, então existe essa possibilidade de a gente executar esse projeto. E valorizar o artesanato local e regional. Com isso certeza. É bom, nós temos os artistas, um artesanato local muito bom, muito ótimo, bonito, né? Eu já me apego no próprio artesanato feito pelos indígenas aqui. Perfeito. Que são balaios, cestos, coisas assim fantásticas, né? Exato. Aí nós temos aqui a Associação de Artesãos, né? Tem coisas fantásticas aqui. Parcerias, chamar todo mundo. Exatamente. E vamos formar realmente um verde, amarelo, azul e branco ali, por que não? No Brasil, né? Exatamente. Legal. Bom, eu preciso perguntar aqui. E o artista plástico? Quando despertou, que eu desconhecia esse lado teu artístico, e até uma das razões, né, além de empresário, esse lado das artes plásticas. Quando é que despertou isso? Como é que foi que aconteceu na tua vida? Então, professora Luiz, eu desde pequeno eu gostei de artes, né? Não de fazer arte. Senão a gente entrava no nosso lá. Eu, quando tinha aí 12 para 13 anos, 14, o meu sonho era fazer uma faculdade de belas artes. Esse era o meu sonho, né? Sempre foi. Até hoje é, se falar a verdade, né? Mas eu não consegui fazer isso aí. Então, a gente, em determinado período, procurei... na época eu procurei o pintor Amadeu Bona, falecido Amadeu Bona. Sim. Perguntei se ele não me ensinava pintura. Ele disse, não, pode vir aí. Aí eu fui lá no ateliê dele e ele foi conversando comigo e pintando, né? Mas é o estilo dele, ele não era um professor de pintura, ele era um pintor mesmo, um artista. Eu sei que eu fiquei meio que desanimado, porque enquanto ele conversou comigo, isso coisa de meia hora, ele pintou um quadro. Eu fiquei digo, meu Deus do céu, jamais vou conseguir chegar. Aí depois disso eu procurei, tinha a professora Sônia Bortolom, ela dava aula de pintura, aí eu passei a fazer aula de pintura com ela lá. O próprio, na época, o pintor Eric Will, o pai dela. Pai da dona Sônia, ele era vivo ainda. Ele Sim. mesmo me deu dicas de como fazer, de como pintar. Excelentes professores, hein? Nossa, então, professor e professor. Acabou aprendendo um pouquinho de pintura. Olha só que bacana. O senhor tem alguma preferência, assim, em termos de pintura, um tema
Para pintura, existe uma preferência? Eu sou apaixonado por também, assim como a maioria dos nossos pintores são. Então, é a natureza. Mas eu acho a nossa natureza muito bonita. Ela é fantástica, né? Se você viajar pelo esse Brasil afora, você ainda vai se apaixonar pela nossa natureza, nossos pinheirais aí. Então, o meu foco sempre foi mais isso. A nossa região é belíssima, belíssima. Né? Eu, tempo atrás, conversei com uma pessoa de fora, né, e disse assim, o que se mais admira? Que é a natureza, os pinheirais, né? Então, fantástico. Realmente é uma coisa que marca. O senhor já realizou alguma exposição, Anísio? Já realizei algumas exposições aqui na cidade mesmo, né? Aqui em Porto União, União da Vitória, já realizei algumas exposições, fora nenhuma, né? Até porque, a Luísa, eu ia pintando e pela necessidade econômica, eu ia pintando e vendendo meus quadros, então eu acabei praticamente perdendo quase todos, então fiquei com pouquinhas obras, né? Ainda quando eu fiz algumas exposições, eu acabei emprestando algumas obras para poder realizar a exposição. Muito bem, sinal que ganhou dinheiro também. Bacana. Me diz uma coisa, um quadro que marcou para o senhor, porque às vezes aquele quadro marcou no momento que estava vivenciando, enfim, tem isso ou todos eles têm um pedaço de sonhos teu? Eu acho que cada um tem um pouquinho de um sonho da agenda. Eu não diria que eu tenho um quadro especial. Tem telas que eu acho mais bonitas que as outras, mas acho que cada um, em cada tela pequena, média ou grande, você colocou um pouquinho do teu sentimento, um pouquinho de gosto de alguma coisa. Em cada uma tem um pouquinho daquilo que a gente queria transmitir. Deixou a sua marca. Legal. Bom, existe algo que eu tenho que lhe perguntar aqui. Aquela homenagem ao seu ex-patrão, né? O senhor Vencio. Nossa, eu estive no dia da inauguração lá e estava toda a família, fantástico. Aquilo é expressão do que, meu caro artista e empreendedor Anísio? Seria uma expressão, professor Valdomiro, de gratidão. Eu poderia hoje estar errando pelo mundo aí, não tendo às vezes nenhuma família. E graças a Deus, o seu Wenzel, quando eu tinha 12 para 13 anos, ele me aceitou dentro da empresa. Era um alemão duro, né? A gente chamava de nazista, mas ele me educou, me mostrou o caminho correto da vida, né? Como que o cidadão deve proceder. Ele fez isso comigo, então foi gratidão, porque dali da destilaria que eu consegui evoluir na minha vida, digamos assim, como família, como parte econômica, como uma parte social. Foi dali que eu tirei... Decolou para uma vida tranquila e serena. Então eu me senti na obrigação de agradecer ao quem que me deu essa oportunidade na vida. Por isso a gente fez essa obra lá, esse busto do Wenzel Ruff, né? O meu ex-patrão, como gratidão. Parabéns. Oxalá todos pudessem sempre expressar gratidão. Nós já estamos além do horário, mas com certeza os nossos ouvintes vai perguntar ou não vai perguntar? Há um questionamento aqui, eu particularmente não gostaria de perguntar, mas há uma pressão aí de outras pessoas que querem que eu pergunte. Dos ouvintes. Dos ouvintes. Eu vou, inclusive, aqui de dentro da CBN. O senhor continua flamenguista ainda? Agora um pouco mais. Ainda mais? Está mais contaminado ainda? Mais ainda. Então vou encerrar o assunto por aqui. Meu caro Anísio de Souza, na CBN Entrevista, rapidinho, todos aqueles rádios do museu, todos eles sintonizados na CBN? Todos eles. Ótimo, então excelente, senão nós cortaríamos a entrevista. Meu amigo, nós já passamos do horário. A sua mensagem, sua despedida aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, por gentileza. Olha, nós estamos ainda no início do ano de 2020. Nós viemos nos últimos anos aí de períodos turbulentos, né? Não aqui só nas nossas cidades, como no país todo, né? A minha mensagem seria de que esse ano de 2020 as pessoas se entendam mais, se confraternize mais, se abrace mais, se cumprimente mais, que não haja essa disputa tão feroz que a gente vê aí de um lado e de outro, que as coisas caminhem num sentido de que o país ande e seja um país bom para todos, né? Porque hoje a gente vê muita gente sofrendo, tendo dificuldade. Então, o que a gente quer?
um país para todos, né? Que todos vivam bem, né? Mas para isso o povo todo tem que colaborar, tem que haver um entendimento entre as pessoas. É isso que a gente espera, né, do país para a gente, para a família da gente e para a sociedade no geral. Muito bem. CBN Entrevista acabou de conversar com o empresário e artista plástico Anísio de Souza. Muito obrigado pela sua presença e, claro, mas depois voltamos a falar daqueles rádios. Eu vou verificar se todos estão sintonizados na CBN Vale do Iguaçu, tá bom, meu amigo? Tá, um grande abraço e tudo de bom. Um abraço para o senhor também e um abraço a todos os ouvintes da CBN. Então, vocês que nos acompanham do lado do rádio, CBN Entrevista retorna sábado que vem. Até lá!